Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está assistindo este vídeo. Esse aqui é um material digital sobre a teoria panspermista realizado pelos alunos do terceiro ano D, com os seguintes integrantes: Gabriel Ferreira, que sou eu, Thaís Maia, Gabriel Belil, Alessandro Nunes, Milena e João Pedro Calixto, né? Gabriel Ferreira de Araújo está aqui fazendo o material digital. A Thaís Maia fez o resumo, o Gabriel Belil fez e o Alessandro e o João Pedro Calixto fizeram a apresentação do trabalho via Google Meet e a Milena fez o mapa mental, ok? Essa teoria da teoria panspermista aqui, ela não é tão conhecida, mas chega a ter um bom desempenho ainda entre as teorias, né? Ainda é um pouco vista ainda. Essa teoria, ela causa muito fascínio entre as pessoas aí que gostam muito de ficção científica e tal, mas ainda não podemos descartar como uma coisa imprópria, uma coisa improvável, porque essa teoria tem suas bases, tem suas raízes. Para falar sobre a teoria panspermista, primeiramente nós temos que falar sobre a chamada astrobiologia, né? A ciência chamada astrobiologia. O que essa astrobiologia estuda? A astrobiologia é uma ciência que estuda a possibilidade real de haver vida fora da Terra e a raça humana colonizar outros mundos, né, outros planetas. Mas basicamente ela estuda a possibilidade real de haver vida fora da Terra, tá? A astrobiologia, ela vai dizer que é mais fácil ter vida fora da Terra do que ter somente vida na Terra. Porque, como já foi comprovado cientificamente, para haver vida, precisa de alguns elementos essenciais, alguns elementos indispensáveis, né? Que no caso seriam a água líquida, é um elemento essencial para ter vida, visto que todos os organismos praticamente têm água, todos os organismos vivos têm água em sua composição, nem que seja pouca, como as bactérias. A temperatura precisa ser um, regulada, basicamente regulada. Não pode ser uma temperatura extremamente quente nem extremamente fria. Ela precisa ter uma temperatura amena, uma temperatura mais controlada um pouco. Pode ser bastante frio, pode ser bastante quente, mas não extremo. E ela precisa, para a vida existir, ela precisa que naquele planeta, naquele local que está tentando realizar a pesquisa para ver se tem vida, ele precisa ter carbono, né, alguns elementos essenciais que esses elementos, fazendo suas reações, eles podem gerar novas formas de vida, podem evoluir a vida, podem causar manutenção na vida. Elementos esses que podem ser o carbono. O carbono é um elemento essencial para a vida. Hidrogênio, oxigênio. O oxigênio tem alguns organismos que não utilizam, pelo menos na Terra, que não utilizam, né? Mas esse é um elemento essencial para as formas de vida mais avançada. Precisa ter nitrogênio, fósforo e enxofre, e várias outras fontes de energia aí, né? Fontes de reações químicas e biológicas e metabólicas, né? Basicamente, a astrobiologia ela diz isso, que existe vida em outros planetas porque já foi comprovado que existem planetas com situações climáticas, com situações, vamos supor, de substâncias parecidas com a da Terra, né? Vamos supor, existem uns planetas aí, não no nosso sistema solar, mas em outros sistemas solares, em outras galáxias, existem planetas, há a real possibilidade de existir planetas com as condições mínimas necessárias, até um pouco avançadas também, para haver vida fora da Terra. Então essa teoria acaba pegando um pouco aí de bastante força, né? Temos também dentro da astrobiologia, que no caso esse aqui é o foco desse material digital, é a panspermia cósmica. Essa teoria foi fundamentada dentro da astrobiologia, tá? Então ela é um segmento. A panspermia cósmica, essa palavra panspermia, né? Ela é derivada do grego pan, né? Como pangeia, né? Tudo, todo, pan, todo, e espermia, que é semente, tá? Até bem esperma, semente e tal. E aí ficaria tudo semente, semente tudo. Como assim? Bom,
para ter uma tradução mais literal, mais próxima da realidade, para a gente entender, seria semente em todos os lugares. Como assim semente em todos os lugares? Lembra que eu falei que na astrobiologia estuda que há vida fora da Terra? Então, na panspermia também. Só que na panspermia ele não fala que só há vida, fala que a vida veio de lá, entendeu? Então lá foi uma semente, fora da Terra veio sementes em todos os lugares, tá? Bom, basicamente essa teoria, quando ela foi mencionada a primeira vez, foi pelo filósofo Anaxágoras, né? E ele foi o primeiro, né, a realizar, a falar sobre essa teoria, a fazer menção a esse tema. Bom, basicamente esse Anaxágoras, a teoria em geral, ela diz que a vida veio na Terra, veio de outros planetas, assim como o próprio nome já diz. Ela diz que em outros planetas há vida e de lá, através de meteoritos, através de meteoritos interespaciais, né? Poeira interestelar, né, que se fala, vieram bactérias, vírus com o material genético dentro do meteorito, né? E foram protegidas tanto da camada aí, nessa vinda aí, justamente pelo meteorito. E quando tem um impacto com a Terra, essas vidas acabaram vindo para a Terra, né? Se prolongando na Terra. E aí fala como que o meteoro caiu na Terra para ter isso aí antigamente. Antigamente, na Terra primitiva, a Terra era bombardeada, pelo menos na teoria evolutiva que se diz, a Terra em sua formação ela era bombardeada todos os dias, em todos os momentos, não tinha dia e noite, né? Mas em todo momento a Terra era bombardeada por meteoritos, meteoros, pedaços de terra, pedaços de asteroides, tudo era lançado na Terra, né? Porque ela estava criando seu centro gravitacional ainda e se estabilizando, então esses meteoritos, esses meteoros, esses asteroides batiam constantemente na Terra. E nessa teoria diz que asteroides podem ter vindo podem ter vindo junto com esses meteoros formas de vida, vírus, bactérias, vírus que podem ter batido em vamos supor, tem um planeta e nele tem vida, vamos supor, tem bactérias, tem vírus. Bateu um meteoro lá, um meteorito lá, eu chamo de meteoro, mas bateu um meteorito, bateu um asteroide, ele vai deslocar aquele pedaço de terra. Aquele pedaço de terra vai começar a rondar pelo espaço, pelo cosmos, e encontrou a Terra. Neste momento que ele encontrou a Terra, por causa da Terra ter seu centro gravitacional, ele acabou puxando este meteoro para a Terra, e aí ele teve esse baque na Terra, né? Sendo o vírus não morreu com a temperatura aí da camada, né? Quebrando a camada por conta de estar dentro, né? E acabou batendo na Terra e se prolongando esta vida. Bom, esses vírus, né, que eu falei que veio aí do espaço, ele foi muito fundamentado, mas já eu falo disso, né? Primeiramente aqui vamos falar que essa teoria ela ganhou bastante força. Por quê? Porque alguns elementos presentes aqui na Terra já foram verificados que esses elementos se originaram no espaço. Existem no espaço, não é somente na Terra que existe essas substâncias, como o formaldeído, o álcool etílico, né? Vários aminoácidos também tem pedaços dele, né? Tem formas deles no espaço, então isso ajuda demais a teoria. E aí, um impacto que deu aí na década de 80 foi que na Antártida foi descoberto um meteorito, né, que caiu na Antártida. E lá dentro desse meteorito, os investigadores, os cientistas, encontraram um possível fóssil de bactéria, né? E aí todo mundo, uau, veio de fora, uma bactéria de fora, né? E essa bactéria, ela era o fóssil provavelmente era de um procarioto, parecido com o das arqueias que nós vemos aqui na Terra, que sobrevivem a situações extremas, calor extremo, frio extremo. Então, essa teoria aí foi bombada, né? Porque, tipo, veio de outro planeta esse meteoro, esse asteroide, esse meteorito,
com uma substância que poderia ser como uma arqueia, que poderia ter sobrevivido, batido na Terra, no tempo que a Terra estava instável, com as suas mais adversas temperaturas, e esses procariotos, já que eles são como a arqueia, eles poderiam ter sobrevivido ao calor extremo que a Terra tinha, que era era só vulcões, tudo mais, porque não tinha uma camada ainda para fazer chover e tudo mais. Então isso acabou que deixou a nossa querida panspermia bem conhecida, tá? E agora vamos falar de algumas vertentes que essa panspermia, né, essa teoria panspermista tem. Tem várias vertentes. Perdão. A litopanspermia e panspermia balística, mas ela também pode ser chamada de nova panspermia. Eu já vou explicar sobre cada uma delas. Também tem a vertente da radiopanspermia, da panspermia dirigida e da pseudopanspermia. Cada um desses aqui são, vamos supor, teorias dentro da teoria, né? Porque todos eles estão ligados à mesma teoria, à mesma base de fundamento, só que todos eles têm uma coisinha diferente da outra a se duvidar enquanto a um ou outro. Então, vamos lá. Primeiramente, falando sobre a litopanspermia, panspermia balística ou nova panspermia, né? Bom, ela foi proposta lá pelo alemão Hermann de Richter, lá nos anos 60, não foi 960, tá? Nos anos 1860. E a argumentação dele, né, a fundamentação dele é que organismos precursores da vida teriam chegado ao planeta Terra por meio de poeira, de meteoros, tudo interestelares, né, que foram capazes de desencadear a colonização. Nessa vertente, ele está dizendo que os organismos precursores de vida, o que ele está querendo dizer com isso? Ele diz que não foram moléculas simples, tão simples, entendeu? Foram moléculas que já eram capazes de se reproduzir, de colonizar um planeta, entendeu? Tipo, uma forma de vida trouxe essa vida para cá, né? E como eu já havia dito há um tempinho atrás, sobre o vírus, né? Opa, perdão, não pulei, ó. E essa litopanspermia, ela vai basicamente se evidenciar aí também com o vírus, que ele pode ter surgido em outros planetas, e com o passar de vários em vários planetas, ele foi acumulando material genético e passou a ser uma forma de vida, né? Já passou de um simples vírus para que tem material genético e chegou até o nosso planeta e teve aí a sua devida colonização do planeta. Bom, temos também a radiopanspermia. Ela foi lá fundamentada em 1908, na década de 8, pelo químico Arrhenius. E o que ele defende? Ele defende que a aceleração produzida pela pressão da radiação das estrelas foi a causa da propagação dos organismos precursores da vida no espaço. E aí, essa teoria da radiopanspermia, ela vai basicamente dizer que a pressão, né, da radiação, ela vai dizer que a radiação das estrelas, né, das estrelas mesmo, né, dos astros, a pressão deles, a radiação deles vai causar essa propagação da vida pelo espaço. Essa radiação vai fazer uma transmutação nas formas de vida e elas vão ser capazes de passar pelo espaço aí sem sofrer, vamos supor, morte, né? Sem ter a morte dessas substâncias, dessas formas de vida, até chegar em outros planetas e colonizá-los. Bom, e agora a panspermia dirigida. A panspermia dirigida, ela foi feita aí pelos autores, né? Os autores dela foram Franca Circo e Leslie Orley. E aí depois teve alguns autores, alguns biólogos que incorporaram essa pesquisa, ajudaram nessa pesquisa, como Francis Crick, que é aquele descobridor lá da segunda hélice do DNA, né? E várias outras pessoas, tá? E aqui nessa panspermia dirigida, ela é um pouquinho louca, mas o que ela diz? Ela diz que
seres extraterrestres dotados de inteligência, como aqueles de filme, né? Foram pelo universo aí propagando a vida. De maneira deliberada, tipo, eu não tô nem aí, eu vou só mandar a vida pra cá. Pegou lá uma forma de vida e jogou no planeta. Pegou uma forma de vida e jogou no outro planeta. Entendeu? Os aliens, nessa teoria, nessa subdivisão da teoria, os aliens existem de forma inteligente e tal, e foram propagando a vida por todo o universo. Em toda teoria panspermista, os aliens existem, se pode dizer assim, porque tem vida em outros planetas. Então essas vidas, para nós, seres humanos, seriam considerados aliens, né, os ETs. Mas na panspermia dirigida fala mais abertamente. Ela diz que não são só formas de vida, são formas de vidas inteligentes e com capacidades de viajar para outros planetas e dar vida lá ainda, entendeu? Então era essa teoria aí que a panspermia dirigida defendia, né? Bom, temos agora também a pseudopanspermia. Essa pseudopanspermia também é conhecida como panspermia molecular. O que ela fala? Que as formas de vida, né, chegaram como moléculas orgânicas para fazer essas vidas, né, no planeta. E essas formas orgânicas, elas são provenientes do espaço, elas vieram do espaço. E ela tira de papo a história da Terra primitiva aí ter se originado as próprias moléculas na água, né, tudo mais. Porque nessa teoria aqui, como já falei lá no início, bem quando eu comecei a falar sobre a teoria, sem ser as vertentes, falei da teoria no todo, a pseudopanspermia ela vai falar que as formas de vida vieram com aquelas árqueas lá, né? Então elas vão dizer aí que as formas de vida vieram do espaço, vieram para a Terra e aqui começaram a germinar. Tipo fosse o primeiro ser vivo viesse de fora, caísse na Terra e na água lá ele tivesse o seu desenvolvimento. Vale lembrar aqui que o princípio mais aceito é esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para vocês. O princípio mais aceito na panspermia é a litopanspermia, que no caso é a nova panspermia, né? Ele é o princípio mais aceito entre todas essas vertentes. E é basicamente isso o que a panspermia vai dizer, tá? E é uma teoria muito... Por mim, se eu não tivesse minha convicção de teoria, que eu acho que não é uma teoria verdade, eu poderia facilmente acreditar nessa teoria da panspermia. Para muitos é uma coisa muito impossível, mas se for contar todos os fatos, todas as descobertas, ela até que se torna mais plausível um pouco, né? Então, aqui eu venho finalizar esse material digital. Espero que quem assista consiga compreender um pouco mais sobre a panspermia. E é isso aí. Falou!